SBT Notícias, edição desta quarta-feira, e estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do deputado federal Neri Geller para fazer um balanço aí das ações realizadas, desenvolvidas, né, como parlamentar neste primeiro semestre de 2019. Bom, Neri, em primeiro lugar, nosso boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios para falar de várias ações que foram já desenvolvidas neste primeiro semestre. Eu gostaria que o senhor fizesse aí já esta avaliação destes 6 meses aí de atuação no Parlamento Brasileiro. Boa tarde, Valdecir, boa tarde aos telespectadores, obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar com você aqui, Valdecir, e eu estou muito motivado a nível de Congresso Nacional pelo trabalho que conseguimos realizar nesses primeiros 6 meses. Fizemos parte das principais discussões nacionais, entre elas envolvendo a questão da Previdência e os produtores, empresários que estão me assistindo, da importância de ter um produtor lá participando e sentando na mesa. Conseguimos, Valdecir, tirar da Previdência a questão do Fundo Rural das exportações. É importante os produtores saber disso. Essa retirada ela vai trazer uma economia próxima de 80 bilhões de reais, e o Estado, Valdecir, que mais seria penalizado com isso é exatamente o Estado de Mato Grosso, que é o maior exportador de soja, milho, enfim, de commodities. Nós conseguimos tirar isso, então, fazendo a nossa parte, para que a gente não taxe ainda mais o agronegócio, que vem sendo tão penalizado e que tem muitas dificuldades. Outro tema importante que foi votado no Congresso Nacional, essa questão da retirada de algumas categorias da reforma da Previdência. Nós sabemos que a Previdência, a reforma, ela é importante para o país, mas a classe de educadores nós acabamos tirando, e aí quem tem pais que têm seus filhos nas escolas sabe do trabalho hoje que dá dificuldade que passa os professores em sala de aula, e nós não poderíamos deixar aumentar o tempo de contribuição e a data da aposentadoria da idade mínima. Nós conseguimos tirar os professores e também a classe da segurança pública, que é outro importante. Nós conseguimos um trabalho bem articulado, viu, Valdecir? Eu, modéstia à parte, como ex-ministro e como um dos líderes classistas, principalmente da agricultura, a gente conseguiu participar e definir essas votações que foram importantes para a economia do Estado, do Brasil e algumas categorias. Além de uma outra questão, Valdecir, você acompanhou um pouco, o prefeito Luiz nos cobrou ainda no começo do ano, nós fomos para São Paulo, sentamos com a BRF para que a gente realmente pudesse ajudar a construir o credenciamento para a China, porque ela é muito importante, e credenciar a nossa planta aqui de Lucas do Rio Verde. E nós fizemos um trabalho muito forte junto ao Ministério de Agricultura, junto ao Itamaraty, conseguimos botar a planta industrial de Lucas e, graças a Deus, a gente conseguiu visualizar a possibilidade do credenciamento dessa planta. O que isso vai representar? Nós estamos fazendo abate hoje, Valdecir, de 5 mil suínos dia, com a possibilidade de ir para 10 e para 15 se nós conquistarmos mercado internacional. Na segunda-feira, os chineses estiveram aqui em Lucas do Rio Verde e nós tivemos a boa notícia de que está muito próximo a essa planta industrial ser credenciada. Então, eu devo muito isso a grandes parlamentares, como a ministra Tereza Cristina, que acatou esse nosso pleito, ao próprio Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar, e ele foi na viagem com a ministra Tereza Cristina e também com o vice-presidente Mourão. Eu colocava, Alceu, cuida de Mato Grosso. Nós precisamos, tem muitas plantas pelo país que querem ser inseridas, mas nós temos um problema mais grave de logística. Nós precisamos trabalhar a industrialização para levar a nossa produção com valor agregado. E deu resultado. Então, eu estou muito otimista com as ações nossas de forma concreta, macro. Outra questão, Valdecir, também, que teve a participação da bancada do Estado de Mato Grosso, da qual eu sou líder como coordenador, nós participar efetivamente do leilão da ferrovia da Norte-Sul, que integra o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Foi um leilão que nós conseguimos uma ação direta no TCU para que o edital não fosse cancelado e remodelar o edital para que tivesse concorrência. A Rumo entrou,
trouxe um superávit de quase 1,4 bilhões para os cofres do Tesouro Nacional e executar essa obra que é muito importante, porque ela vai trazer agora a FICO do Goiás até Água Boa e depois trazer até Lucas do Rio Verde. E o outro trecho que vem de Rondonópolis também até essa região de Lucas e de Sorriso. Então são ações concretas que eu estou muito contente em conseguir elaborá-las. Bom, o senhor destacava aí que o senhor é o coordenador, né, da bancada aí do Estado de Mato Grosso e tem também aí os grandes desafios aí do Estado também na sua economia. O Estado não passa um momento delicado aí, né, está aí com o decreto, né, de calamidade financeira e nós temos aí o FEX, né, que está atrasado. Como está toda essa situação, deputado, aí essa negociação? O senhor está também envolvido e comprometido com essa situação, né? Na verdade, nós condicionamos isso, inclusive, na votação de algumas matérias de apoio ao presidente da República. Nós estamos muito próximos do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho dado toda a sustentação nas votações que são importantes, passando pela Previdência, pela elaboração do Plano Safra, de algumas ações concretas, como eu falei, essa questão do próprio TCU e também do leilão da Norte-Sul. O FEX, nós estamos trabalhando a compensação da Lei Candir. E aí os produtores que estão me assistindo, é importante que cada um faça um pouco a reflexão. O que nós ganhamos nos últimos anos? Nós renegociamos o endividamento, consolidamos garantia de preço mínimo, fizemos o maior programa de armazenagem da história do país e agora nós estamos trabalhando, a nível de Congresso Nacional, tirar o Fundo Rural das exportações. Esse foi um ganho extraordinário. A regulamentação do FEX, ela passa por uma votação no plenário do projeto de lei 511, do qual eu estou trabalhando muito forte, alinhado com o governador Mauro Mendes. Se nós conseguirmos, estamos trabalhando para isso, acho que vai ter êxito até o final do ano, nós fazer essa regulamentação, nós vamos trazer para o estado de Mato Grosso cerca de 1,5 bilhão a 1,8 bilhão de reais. É muito dinheiro para o caixa do estado. Nessas condições, nós sentamos com o governador para que a gente trabalhe para trazer esse recurso para o Estado e o Estado também tira um pouco essa sobretaxação, principalmente na cultura do milho. Muitas lideranças aqui do município de Lucas estão participando dessa discussão. Está aí o Rogério Ferrarim, está o próprio Carlos Simo, outras lideranças aqui que eu estou ouvindo muito, que nós estamos conversando exatamente para fazer esse trabalho bem articulado. Então, essa questão do FEX, ela é uma matéria que ela não avançou porque nós acertamos com o Rodrigo Maia e com a equipe econômica, que votaríamos a Previdência e depois nós sentaríamos para fazer a regulamentação da compensação da Lei Candir. Eu sei que o governo do Estado está passando por muita dificuldade e nós estamos, diferente de muitos que só reclamam e só cobram, nós estamos achando solução. Nós estamos trabalhando para trazer a compensação da Lei Candir e aí sentar com o governador para tirar essa sobretaxação que realmente é muito alto para sobrar isso no lombo dos produtores. Mas, por outro lado, também sabemos a dificuldade que o governo do Estado está enfrentando. Não tem folha, não tem dinheiro para pagar saúde, não tem dinheiro para pagar folha, não tem dinheiro para fazer os enfrentamentos na saúde, enfim, tantos e tantos problemas que tem. Ao nosso tema, eu tenho cobrado bastante, Valdecir, tenho conversado muito com o governador Mauro Mendes, para que, tudo bem, teve que aumentar a carga tributária. Eu, se fosse deputado estadual ou vice-governador, eu teria me posicionado com mais firmeza contra. Mas como é uma matéria que eu não tenho alcance, eu estou cuidando lá no Congresso Nacional, para trazer esse recurso do FEX e aí a gente sentar junto à AMPA, junto às entidades de classe, para que o governador também entenda que precisa reduzir um pouco essa carga tributária que é bastante excessiva. Deputado, nós estamos aí como diz, um impasse que pode ainda ser incluído os municípios e os estados aí nessa reforma da Previdência, uma polêmica danada, né? O governo, né, o ministro Guedes tem essa pretensão que seja incluso, mas a gente vê aí alguns estados aí brasileiros que alguns
deputados posicionando contra. Qual que é o posicionamento do senhor? Valdecir, eu tenho tido uma posição muito reta com relação a isso. Muitos deputados federais têm medo de fazer esse enfrentamento. Eu fui, desde o primeiro dia, eu fui taxativo em defender as convicções que eu tenho. Eu acho que tinha que ser verticalizado. Vim governo federal, funcionalismo do governo federal, a previdência, as aposentadorias federal, estadual e municipal, passar a régua. Infelizmente não passou e eu acho muito difícil que passe. Pode ser que se vote no Senado, mas eu acho que tem... Por que não? É a região Nordeste? O governo parece que tem criado um mal-estar com a região Nordeste, chamando o povo de paraíbos, parece que isso não gera um desconforto na votação? Valdecir, eu tenho falado e a gente recebe muitas críticas, às vezes, porque as pessoas que estão aqui na ponta, elas não sabem exatamente o que acontece lá em cima. Bolsonaro é uma pessoa bem intencionada. Mas ele fala o que pensa, e esse falar o que pensa, às vezes acaba atrapalhando. Não pode, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou próximo ao presidente Bolsonaro. Eu não usei o Bolsonaro para eu me eleger, não. Eu usei o trabalho que eu tive, que eu fiz pelo estado de Mato Grosso, pela região produtora, para me eleger. Graças a Deus consegui uma votação muito boa, inclusive na Baixada Cuiabana. Aqui nessa região, eles não tiveram a compreensão do quanto que nós fizemos e da proximidade que eu tenho com o Bolsonaro. E o Bolsonaro comete esses erros. Ele fala tudo o que ele pensa, isso muitas vezes é virtude, né? Mas às vezes não precisa expor tanto. Ele é o presidente, ele acaba atrapalhando muito as votações do Congresso Nacional. Por quê? Porque ele cria dificuldade, ele cria ruído que não precisa acontecer. Nós lá, a sorte que teve uma bancada lá no Congresso Nacional que está consciente. Eu, por exemplo, eu votei em todas as matérias conforme a minha consciência. E fiquei próximo do presidente Bolsonaro. Eu falo isso, Valdecir, porque é isso que acontece. Eu, a Frente Parlamentar da Agropecuária, o Alceu Moreira, o Sérgio Souza, a gente é próximo, a gente conversa quase toda semana com o Bolsonaro. E a gente tem colocado isso, Bolsonaro, presidente, menos, né? Vamos trabalhar para que a gente possa trabalhar mais a convergência e menos briga. O que o Brasil precisa? A retomada da economia. Precisa fazer as reformas. Chama o pessoal para o diálogo e vamos trabalhar a convergência. Mas ele tem dificuldade. Eles não descem do palanque. As redes sociais, elas são benéficas para quem sabe usar elas até uma certa altura. Agora, eu acho que precisa trabalhar a convergência. E eu acho que o presidente Bolsonaro está entendendo isso, avançou e melhorou bastante. Na questão da votação da Previdência, Estado, município, eu entendo que tem dificuldade agora de passar, porque eu acho que tem que votar da forma que está, vai economizar quase R$1 trilhão nos próximos 10 anos, é uma economia significativa, vai sinalizar para o mercado, e os estados, cada estado faz a sua reforma também. O que o Mauro Mendes falou para nós? Falou, olha, Neri, eu queria muito que saísse já votado a nível do Congresso Nacional para inserir os estados. Se isso não acontecer, e nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, se isso não acontecer, eu vou pegar o mesmo modelo que foi aprovado no Congresso Nacional, vou transformar ele num projeto de lei aqui do Estado e a gente vota na Assembleia e faz a reforma também. Então, se não passar lá, cada Estado vai ter que fazer a sua parte para enxugar a máquina pública. Infelizmente, a democracia é isso. Bom, deputado, nós temos aí sempre a velha história da BR-163, duplicação. O senhor tem aí trabalhado incansavelmente, recebido as lideranças da região, continua esse impasse aí com essa empresa que contratou a obra, a concessionária Rota Oeste, e não faz e não sai, como diz, da estrada, nem faz a estrada e nem desiste do projeto. Valdecir, como que está essa situação? O que está acertado, e aí a população de Lucas sabe, no ano passado, quando o Blair estava lá, nós conseguimos levar o Exército ainda no governo passado para terminar de fazer os 80 quilômetros da 163. E agora parece que tem agora está sendo concluída. Os produtores, o sindicato aqui de Lucas foi junto comigo, Sorriso,
e agora está sendo concluído. O presidente Bolsonaro tem turbinado isso para sair, essa logística é uma grande E já começou virtude. a mudar, né, o escoamento, né? Muito mudou, muitas coisas estão avançando por cima, levando milho, levando a soja, inclusive trazendo fertilizante lá de cima, o que trouxe... É um ganho muito grande, né? Um ganho muito grande, principalmente na região mais ao norte, Matupá, aquela região, e desafogando essa região aqui. O que está acertado? Infelizmente, já está privatizado. A Rota Oeste não fez a sua parte na questão da duplicação. Não cumpriu Nós chamamos eles lá na Casa Civil, eu participei, o prefeito Luiz, é importante dizer, o prefeito Luiz foi em 2 reuniões lá na Presidência da República, tem essa preocupação não só com a duplicação, mas com o pedágio, com a impaciência dos produtores que de forma justa reivindicam, até porque nós estamos pagando, mas também a travessia urbana. E o que ficou acertado agora, a gente sentou DENIT, Casa Civil, transporte, que é infraestrutura hoje, e a própria Rota Oeste e alguns, a Caixa Econômica também, o BNDES, que são... os credores? Sim, não só credores, mas eles têm 40% da Rota Oeste, do governo, da Caixa Econômica e também do BNDES. O que ficou acertado? Vai sair um decreto de rescisão do contrato, precisa fazer a regulamentação disso, rescinde o contrato de forma amigável, para que a Rota Oeste continue nos próximos 2 anos fazendo a manutenção e o governo convoca uma nova licitação para outras empresas entrar. É isso que está acertado a nível do governo federal. Isso, infelizmente, não é um processo que é de uma hora para outra, não consegue fazer, mas essa é a boa vontade. E aí, mais uma vez, o presidente da República tem se mostrado muito sensível a esses temas para que a gente resolva definitivamente a questão da 163. Esse é o encaminhamento que foi feito lá. Não dá para fazer no canetaço de uma vez? Não dá, né? Porque aí entra na justiça, nem tira e nem faz a manutenção. Infelizmente é assim. Trava. Eles têm a concessão, tem algumas coisas que a Rota Oeste não cumpriu e outras coisas que o governo não cumpriu. Está no contrato a sinalização do financiamento do BNDES, em função de todo esse problema do BNDES, que não vale a pena aqui falar, não saiu o financiamento e, consequentemente, a Rota Oeste também não conseguiu fazer a duplicação. Então ficou essa pendência. Quem acabou pagando somos nós, os produtores, a sociedade que vive aqui nessa região. Então tem que achar uma solução, e a solução pacífica é essa, e é a que resolve mais rápido. A FICO, a Ferrovia Centro-Oeste, aí sai, vai ser uma concessão? Qual que é a discussão? Eu acho que, Valdecir, eu não vou ser o cara que vai vir aqui prometer, mas está muito próximo. Logo vai ter novidade. O leilão da Norte-Sul, que vai interligar toda a região do norte com a Malha Paulista, vai trazer uma perna até Água Boa, mas principalmente vai liberar para trazer Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Pode escutar o que eu estou falando. Muito, muito breve isso vai acontecer. A ferrovia vai vir aqui para o Médio Norte Mato Grossense. Bom, Neri, nossa região aí com essas agroindústrias aqui, dá para a gente avaliar, né, que nós estamos aí num crescimento, mas a economia do nosso país ainda está, vamos dizer assim, patinando, né? Você acredita que só com essa reforma da Previdência o país vai deslanchar, voltar a crescer? Valdecir, não é o suficiente. É uma boa sinalização. A reforma da Previdência é uma sinalização que o governo está no caminho certo de enxugar a máquina, mas não é o suficiente. Nós precisamos fazer a reforma tributária, que ela vai avançar também. Nós precisamos aí, quem está me assistindo sabe do que eu estou falando, porque a grande maioria acompanhou o movimento que eu estou fazendo, que é o licenciamento ambiental, a mudança na legislação do licenciamento ambiental. E aí, sabe por que eu falo isso, Valdecir? Porque nós temos a 242 que tem órgãos intervenientes que estão travando a obra há mais de 10 anos. Nós vamos tirar esses órgãos intervenientes através de uma lei votada no Congresso Nacional. Essa legislação vai dar um novo passo dinâmico, e é uma determinação do próprio presidente da República, para que a gente possa liberar essas obras e elas acontecer com mais facilidade. Grandes investimentos, como em PCH, investimentos públicos, né, de logística e infraestrutura, e também investimentos privados. Então, esses temas precisam avançar. E a outra questão é criar um ambiente
realmente dos investidores voltarem para o Brasil. A pauta na grande mídia e na mídia precisa ser desenvolvimento econômico, precisa sair um pouco dessa seara do denuncismo. Lógico que os órgãos de controle precisam funcionar, a Polícia Federal precisa funcionar, mas a pauta que precisa estar na agenda brasileira é a pauta do desenvolvimento, da retomada de investimento, da retomada de grandes investimentos em infraestrutura, trazer investidores de fora, assim como aqui em Mato Grosso está acontecendo. Se nos fia muito pouco, mas nós temos aqui no estado 9 empresas que vão ter investimento de mais de 14 bilhões de reais. Nós vendemos a nossa produção de milho a 22, 23 reais a saca, por quê? Porque nós começamos a consumir muito milho no mercado interno e conquistamos o mercado internacional. Eu falava aqui na sua televisão, quando fui ministro, eu viajei 18 países. Nós abrimos mercado no Irã, abrimos mercado no Egito, abrimos mercado na Coreia do Sul, e esses mercados estão ávidos pela nossa produção. E isso acabou dando um plus para que a gente vendesse o nosso milho com um valor um pouco mais alto. Então tem muita coisa boa acontecendo, essa notícia mesmo agora. Muitas vezes me criticaram, inclusive algumas pessoas, porque eu fiz viagem e gastei dinheiro com passagem aérea. Eu fui 3 vezes para São Paulo. Aldecir, só na ferrovia, se não tivesse atuação nossa, sinceramente, teve a participação efetiva para sair a ferrovia. Nós conseguimos credenciar a planta industrial, não só aqui de Lucas, mas de Sorriso também, para ir para o mercado internacional. Nós vamos passar de um abate de 5 mil suínos para 10 mil suínos. Esse é o papel do deputado federal. Essas são as ações. E eu acho que isso tem que potencializar para que a gente crie um clima de estabilidade política, mas principalmente econômica. Uma agenda positiva para os investidores no mercado internacional para vir investir aqui em Mato Grosso. E eu acho que isso vai se dar agora. A reforma da Previdência foi importante. Eu acho que a reforma tributária vai acontecer também, outras reformas, como a reforma política, mas reformas, Valdecir, como essa da legislação do licenciamento ambiental. Eu ia falar isso, mas não tem uma preocupação, você que foi ministro, conhece isso aí muito bem, sabe do impacto que tem, positivo, negativo lá fora, se flexibilizar muito isso aí, Neri. Eu assisti uma entrevista do Blair, prestei bastante atenção, ele falava isso, do nível que está o estado de Mato Grosso avançado, para acessar o mercado europeu. Falava dias atrás, numa das emissoras de rede nacional. E ele falava isso, tem que ter muito cuidado com essas questões das licenças, para nós não perder, vamos falar assim, competitividade lá fora. Não, mas, Valdecir, aí é ter capacidade de comunicação. Nós temos que ter facilidade no falar. Nós estamos preservando no estado de Mato Grosso 70%, quase 70% de toda a nossa área, ela está sendo 100% intacta. O licenciamento ambiental, eu estou falando de tirar os órgãos intervenientes. Não é possível, por exemplo, a 242, 50 quilômetros vai passar dentro da reserva indígena. Esses órgãos intervenientes segurar esses investimentos. Não é melhor ter asfalto do que ter estrada de chão? Certeza, né? Certeza. Claro que é. Isso tem que tirar esses órgãos intervenientes. Isso são questões ideológicas. O licenciamento de uma ponte, se ela é de madeira, é fazer de concreto, qual é a grande diferença? Nenhuma. Nós não podemos abrir mão das conquistas que nós tivemos no Código Florestal. Por exemplo, das recuperação das áreas de APP. Nós, Lucas do Rio Verde, deu um exemplo disso. Agora, dizer que nós não podemos abrir 65%, os nossos rios, as nossas áreas são menos degradadas do que muitos parques que estão aí. Muitos parques indígenas ou parques estaduais, eles são menos cuidados do ponto de vista ambiental do que os nossos que têm produção, desde que a gente siga a legislação. E a legislação mais exigente do mundo é a nossa hoje. Então é com essa discussão que a gente precisa aí. Quando você falar de licenciamento, você pode se comunicar com a sociedade mundial e mostrar que nós fizemos a preservação, que os produtores são altamente comprometidos com o meio ambiente. Agora, nós não podemos segurar o desenvolvimento porque alguns antropólogos falam
que na reserva indígena não pode passar o asfalto porque complica toda uma comunidade. Não tem essa. Isso aí precisa ser mais simples e mais fácil. Estrada precisa fazer. Índios precisam de apoio na saúde e eles querem ter qualidade de vida também. Não precisa mais ser dessa forma tão antiga de preservar essas comunidades com áreas. Não é a área que resolve o problema indígena. Que resolve a saúde e qualidade de vida. Para finalizar aqui, então, nossa entrevista, o senhor também acompanhou aí com muito otimismo essa notícia da possibilidade do país, né, vender aí seus produtos para o mercado europeu, que é um sonho aí. Essa foi uma grande conquista do governo Bolsonaro. Mas tem uma contrapartida também, entre elas está a questão ambiental, né? Precisamos reconhecer o trabalho da ministra, mas assim, aí eu não quero fazer, mas esse é um trabalho que vem sendo feito há 20 anos. Tereza Cristina. O Blairo Maggi fez um grande trabalho nesse aspecto, e a ministra Tereza, já com a participação, inclusive, da ministra Tereza Cristina, que à época era presidente da Frente Parlamentar, consolidou esse mercado, e esse foi um golaço no governo Bolsonaro, e é um golaço para o Brasil, porque nós vamos entrar no mercado que é extremamente importante para nós vender a nossa produção. Logicamente que tem a contrapartida, que é a preservação ambiental. E aí nós, brasileiros, temos moral para falar disso, porque a legislação hoje ela é a mais exigente do mundo. E eu vou te falar, Valdecir, flexibilizar os investimentos no licenciamento ambiental, isso é progresso, isso não quer dizer que isso é degradar meio ambiente. Pelo contrário, isso é para fazer a preservação. A única coisa que nós vamos ter uma legislação. O cara faz um projeto numa PCH, ele faz o projeto, se ele estiver dentro das normas, precisa ser liberado. Não pode ter intervenientes, seja quilombola, seja INCRA, para atrapalhar o progresso e aumentar o custo do investimento de 25% até 30% e às vezes atrasar 8, 10 anos desse investimento. Porque esses investimentos geram riqueza, geram emprego, renda para a sociedade. Tá certo. Bom, Neri, eu gostaria de parabenizá-lo aí por essa prestação de contas aí à sociedade, né? Tenho acompanhado aí seu trabalho bastante de perto mesmo e realmente as suas ações aí têm sido reconhecidas aí em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Lucas aí é um dos mais contemplados aí com as suas ações. Então, parabéns e que continue defendendo essa bandeira aí, né, do nosso desenvolvimento em Lucas e do nosso país também. Obrigado a você, Valdecir. Só para concluir, aqui especificamente para Lucas, Valdecir, nós temos feito um trabalho bastante forte. O prefeito é alinhado conosco, o nosso grupo político tem sempre cobrado ações, os próprios vereadores têm cobrado algumas ações, e eu quero fazer um relato bem rápido do que veio especificamente aqui para Lucas do Rio Verde. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar com o pessoal da Fundação Rio Verde Hospitalar. Eu estou pronto lá para ajudar. O que nós estamos fazendo? Através do município, com uma ação do secretário de saúde e também do prefeito, nós colocamos R$500 mil em custeio no final do ano. Agora empenhou mais R$1.770.000, aquela autorização que os vereadores deram para fazer o repasse para a Fundação Luverdense de Saúde, vai uma parte desse recurso que eu arrumei, são R$1.770.000 que vai ir para lá, para uma parte desse recurso ir para a Fundação. Nós conseguimos e liberou já 3 caminhões caçamba para a Secretaria de Obras, um caminhão MUC que foi lá para o SAI, trouxemos uma carregadeira que nós fizemos a entrega ainda no ano passado, um terraceador, Valdecir, que está levantando as estradas lá no seu Davi no Galo, naquela linha 21 lá, um terraceador grande que está ajudando os produtores, agora está liberando, e daqui uns dias nós vamos fazer a entrega, Valdecir, de mais uma patrol e uma retroescavadeira. Nós liberamos, e eu já falei aqui para você, eu tenho muito orgulho das primeiras 2 creches que o governo Bolsonaro liberou, veio aqui para Lucas do Rio Verde, foi empenhado na semana passada, 2 creches de R$2.490.000 cada uma, quase R$5 milhões. Liberamos, e as obras estão andando, R$7 milhões para fazer a Avenida Brasil, que vai ser uma avenida importante para sair
contemplar todos aqueles assentamentos lá do Jaime Centrifuge, de todas aquelas comunidades, fazer uma bela avenida para sair lá na BR-163. Um eixo estruturante da um cidade. Um eixo estruturante e seguindo rigorosamente o plano diretor. Algumas pessoas até falam, e eu vou falar aqui, vou dizer, porque o prefeito tem loteamento lá. Não tem nada a ver. Nós liberamos aquele recurso porque ele é um plano diretor que foi aprovado ainda quando fui vereador. Depois ele foi melhorado na gestão do Marino. A Avenida Brasil foi feita até a prefeitura foi construída ainda no mandato passado, portanto não tem nada a ver com o prefeito está dando sequência. E eu tenho dito, Valdecir, não tenho nenhum medo de falar, poxa vida, a Avenida Universitária foi feita aqui, eu estava vendo Piveta, tinha loteamento ali em cima, foi contemplado. Nunca nós, a oposição, criticamos isso. Não, pelo contrário, nós apoiamos. Então é importante que a sociedade faça essa leitura. Nós estamos resolvendo e seguindo rigorosamente o plano diretor. E o prefeito Luiz está fazendo muitas ações boas aqui para o município de Lucas do Rio Verde e ele tem demandado. Então essas ações foram concretas. Estamos e vamos entregar agora, daqui uns dias, esse belo mercado produtor para contemplar os chacareiros, né, da nossa cidade. Vai ser um point, vai ficar muito bonito lá. Para nós ir lá no domingo, as famílias, e conseguimos eu acho que é uma grande conquista para Lucas do Rio Verde, essa questão do credenciamento da BRF. Se Deus quiser, daqui a uns dias a gente vai credenciar e vai ter espaço para ampliar a produção, aumentar o abate de suínos, que vai gerar muito emprego e muita renda. E nós temos uma outra dificuldade, Valdecir, que o prefeito e a secretária de Educação me procurou. Nós estamos necessidade de fazer e terminar aquela escola Tarcísio de Amaral, que é um colégio estadual. Eu conversei com o governador Mauro Mendes, falei, Mauro, a bancada está ajudando muito o Estado, e nós precisamos fazer aquela retomada daquela obra, aquilo é urgente, precisa fazer a retomada. E o governador nos garantiu que vai fazer essa retomada, não sei por que já não fez a retomada, mas nos garantiu que nos próximos dias vai dar o anúncio e a carta de retomada, que é uma grande obra, que é importante, principalmente para as pessoas que moram lá na cidade do bairro Bandeirantes, no TSL Júnior, para que aquela obra possa ser retomada. Então, é uma pequena prestação de contas, dizer que eu estou à disposição. Valdecir, eu fiz uma reunião muito boa com todos os secretários aqui do município essa semana, principalmente com os agentes da saúde e da família, com todo o funcionalismo da saúde, e eu vi o comprometimento que essas pessoas têm. É bom a gente perceber que está ajudando, que está sendo útil, principalmente pelo comprometimento da equipe da saúde aqui do município de Lucas do Rio Verde. Então, quero agradecer a todos eles, parabenizar. Foi uma reunião muito boa, interagir com eles, e como deputado federal, mas principalmente como morador de Lucas do Rio Verde, cidadão, me coloco à disposição de todos vocês. E a você, Valdecir, obrigado pelo apoio que você tem me dado, pela forma como tem dado espaço para a gente se comunicar. Muito obrigado, um grande abraço e conte conosco. Tá certinho. Aí falamos com o deputado federal Neri Geller, né, fazendo essa prestação de contas, esse balanço, a avaliação, né, do primeiro semestre de suas ações como parlamentar, né, do estado de Mato Grosso. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência.